Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se no monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse daquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro deste dia 1º de julho de 2026. Estamos começando mais um mês. Que Deus abençoe e proteja a cada um de nós, que possamos testemunhar a palavra de Deus. Rezemos pela igreja, peçamos misericórdia pela igreja de Jesus. A igreja precisa mais do que nunca das nossas orações. Voltando aqui para o Evangelho deste 1º de julho, nós encontramos um dos episódios impressionantes, da vida de Jesus. Jesus chegou a uma região, chamada região dos Gadarenos. Ele encontra ali 2 homens dominados, possuídos pelo diabo. Olha que coisa interessante. Então, aqui são palavras do Evangelho, o evangelista Mateus que está nos narrando. Então, são palavras que nos traz a mensagem de Cristo. Agora, a primeira coisa que esse evangelho nos ensina. Primeiro, nos ensina a estar atentos. Depois, nos alerta, porque tem muitos pregadores, infelizmente, e até dentro da nossa igreja católica, que falam que não existe essa coisa de demônio, de possessão e etc, etc. Bom, claro que a gente tem que ter prudência quando fala sobre possessão, porque há casos que eu já vi, e não foram poucas as dezenas, que não eram coisas do diabo, eram coisas do psicológico da pessoa, embora eu sei que o demônio tenta, mas há casos que eu vi com os meus próprios olhos e ajudei essas pessoas de que não eram coisas de dominação de demônios, eram questões psicológicas. Foram para o psiquiatra, tomaram o remédio e ficaram curados. Ficaram bons, Agora, claro que o diabo se aproveita até de uma doença psicológica, de algum trauma do passado, de coisas, que acontecem na cabeça do ser humano. Mas a gente não pode querer afirmar que o demônio existe, que essa coisa não existe, porque aqui está a prova no Evangelho deste 1º de julho. É o próprio Jesus que está nos falando, através de Mateus. Então, aquelas pessoas tinham perdido a paz, perdeu a dignidade, perdeu a esperança. Como eles viviam, a gente não sabe, o Evangelho não narra, mas falam que esses espíritos que possuíam aquelas pessoas, eles viviam entre os túmulos. É uma coisa interessante, falar de viver entre os túmulos. Tenha cuidado, viu, irmão? Você entrar no cemitério, mas tenha muito cuidado. Oxe, Pedro, por quê? Ali tem todo tipo de alma. Ali tem, não todo tipo de alma, tem todo tipo de defunto que foi sepultado ali, porque a alma não está mais ali, Ali tem, mas eu posso te garantir que tem influência negativa em muitos cemitérios. Aliás, em todos,
Então, a gente tem que ter muito cuidado. Em todos os cemitérios foram enterradas pessoas santas e pessoas terríveis, pessoas que cometeram crimes, pessoas que morreram em pecado mortal, pessoas que mataram pai, mãe, etc. Então, vamos ter cuidado. Conheço um caso, não foi que eu ouvi falar, eu conheci. Tinha uma pessoa que foi, dia de finados, visitar o túmulo da mãe, ele e a esposa. Eu conversei com esse casal, ele ainda não estava bem, e ele encostou, se ajoelhou, botou a mão e encostou a cabeça no chão do cemitério. E a mulher, a esposa, ficou de pé ali do lado dele, aguardando ele fazer a oração dele. Quando ele levantou a cabeça, a esposa disse: "Vamos, amor." O marido olhou para ela e disse: "Amor? Quem é você? Não te conheço." Aí começou, meu irmão, o calvário para aquela família. O sujeito baixou a cabeça, quando levantou, não conhecia mais a mulher, não sabia quem ele era. A história é longa. E eu fui no estado de São Paulo, posso dizer aqui, não estou citando o nome, mas os dois, o casal, eram autoridades, ela maior do que ele, e quem me levou a eles, né, dentro de um fórum, né, foi um juiz amigo que conhecia o casal e pediu que eu fosse para ouvir e fazer oração, né? Então, é uma sala fechada lá, nós nos reunimos, eu ouvi a história, e ouvi muita história, viu, irmão? Então, a partir daquele dia, eu digo para as pessoas, quando entrar no cemitério, meu irmão, tu entra rezando e sai rezando, e não leva a poeira do cemitério para dentro da tua casa, não, viu? Antes de entrar em casa, bate a poeira do cemitério lá fora, lava teu sapato, pega tuas roupas urgente, bota para lavar. Ó, é só um conselho, viu? Conselho e rapé toma quem quer, diziam os mais velhos nas bandas das roças de Anguera. Bom, por que eu estou falando isso? Porque aqui o evangelho, eu lembrei desse episódio, viu? Que eu conheci a pessoa há mais de 10 anos, 10 não, mais de 15, né? Diz aqui que viviam entre os túmulos, né? Esses espíritos, olha que coisa. Então, aquelas pessoas possuídas por esses espíritos que viviam entre os túmulos, né? Ninguém conseguia ajudar, ninguém conseguia libertar aqueles homens, mas bastou a presença de Jesus, meu irmão, minha irmã, né, que o poder das trevas foi dissipado. Deus vence. Nossa Senhora disse na mensagem de ontem que as trevas jamais irá vencer a luz. Pois é. Isso nos ensina uma grande verdade, né? O apelo de Nossa Senhora, esse evangelho de hoje. Então, não existe escravidão maior, né, do que a pessoa se afastar de Jesus e se entranhar no caminho do mal. Aí a pessoa se torna escravo. Então é preciso ter cuidado, né? Para a gente não se deixar escravizar pelo mal, porque nós devemos ser servo de Deus. Então, temos que ter cuidado, porque Jesus está nos alertando. E quando Jesus entra na vida de alguém, de um de nós católicos, né? Claro que as correntes, né, começam a ser quebradas. Você deve pedir isso quando você comungar, por exemplo, que o Senhor quebre todas as amarras, as maldições que porventura eu trago em mim, lá do passado, dos antepassados. Quem é que sabe, né? O que é que as pessoas fizeram, que trabalho foi feito. Há famílias que sofrem as consequências da espiritualidade porque se afastou da oração. E o demônio encosta em quem não reza. Se você reza, o demônio sabe que você tem a luz de Deus, né? Agora, os moradores diz o evangelho aqui, daquela região, olha, o ser humano, só Deus, viu? Em vez de se alegrar pela libertação daqueles homens, ficaram preocupados, né, com a perda dos porcos. Olha que povo maluco. Naquela época de Jesus já tinha gente maluco já na cabeça, viu, meu irmão? Ó, os cabas pediram para Jesus cair fora da região. Acho que era uma região cheia de pataquada do demônio. Aí os cabas disseram: pronto, vai perder as nossas manadas de porco tudinho, porque esse homem tira os capetas do povo e o diabo entra nos porcos, e os porcos desceu lá a ribanceira e se afogaram no mar. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi que aquele povo daquela região tiveram
preferência por seus interesses materiais do que pela própria presença de Jesus. É diferente hoje, meu irmão, né? Não. A coisa hoje anda por esse mesmo patamar, viu? Então, essa atitude daquele povo é bem atual no tempo de hoje, porque tem pessoas que colocam o poder, o dinheiro, o conforto, os prazeres, os bens materiais acima de Deus, acima de Nossa Senhora, da devoção a Nossa Senhora, da devoção aos santos, né? Muita gente, eu sou católico, mas rejeita Jesus, porque a presença de Jesus, meu irmão, na vida da gente exige mudança, exige conversão, exige abandono do casco do capeta. Mas a quem queira as bênçãos de Deus, mas não queira, né? Quer a bênção de Deus, mas não queira o Deus das bênçãos, né? Então isso aí é coisa... Então vamos ter cuidado. Você pode estar querendo as bênçãos de Deus, mas você precisa querer o Deus, primeiro Deus, né? O Deus que tem o poder de dar bênção. Não queira só a bênção de Deus, não. Queira o Deus que tem o poder de lhe dar bênção. Então esse evangelho é uma beleza, viu? Porque está nos convidando a um exame de consciência maravilhoso. Então a gente precisa saber se existe na nossa vida alguma área, né, onde a gente está precisando, né, dessa presença de Jesus mais forte, para ele botar a mão e sair o que não presta, viu? Então, às vezes, tem pessoas que têm inveja dos outros, sabe? Inveja do que os outros têm, da capacidade dos outros, do carisma dos outros. Eu sou vítima disso todo santo dia. E eu não estou nem chegando, eu rezo de manhã e peço, Nossa Senhora, fica aqui na frente como espelho. Jogou de lá para cá, receba de volta. Não é comigo, não. Eu quero a bênção de Deus. Quem vier com suas maldades, que fique lá com ela, né? Então, Jesus não força nada, viu? É só você querer. Quer a bênção vem. Não quer, não vem. Coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, palavra de Deus. Aí você escolhe. Se você quer a bênção, Deus vai te dar. Se não quer, Deus também não te obriga a nada, né, meu irmão? Então, vamos pedir a Nossa Senhora que ela interceda neste 1º de julho por nós, pela igreja. Né? Peçamos a graça da gente nunca trocar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo por coisas passageiras, por coisa que passa. Tudo nessa vida passa. Essa graça de Deus em vós será eterna. Tu sabe quem falou isso, né? Nossa Senhora de Anguera. Então vamos ter cuidado, viu, meu irmão? Que Deus abençoe a você, sua família, sua casa, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine. Se você chegou até aqui e não está inscrito, por favor, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha para ajudar o canal a crescer. Compartilhe os vídeos, mande aí essa reflexão para 5 grupos do WhatsApp que você tiver. Manda aí para as pessoas e você vai ver que vai surtir um efeito maravilhoso na vida desses irmãos, viu? Se você já é apoiador da nossa missão, muito obrigado. Se você quer se tornar um apoiador, aí na tela, vai aparecer embaixo, cadê? Aí, vai aparecer agora. Essa outra é a forma de você ajudar e está aí na descrição do vídeo. A gente se encontra daqui a pouco. Um excelente dia, um mês maravilhoso de julho para todos nós, com muito trabalho, prosperidade e as bênçãos de Jesus pelas mãos imaculadas, é claro, da Santíssima Virgem Maria. Fica com Deus, meus irmãos. Até daqui a pouco, se Deus quiser.